Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 7. Nós vamos ler inicialmente o verso de número 14. Isaías 7, 14. Chamo sua atenção para esse texto, para a gente pensar sobre a promessa do Natal. A promessa do Natal. Isaías 7, 14. Por isso, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Nós estamos a menos de 10 dias do Natal. E é notório, nessa época do ano, as pessoas se transformam. Elas começam a praticar boas ações, enfeitam a casa, enviam mensagens de paz, planejam as comemorações de fim de ano, definem os presentes. Parece que o espírito se transforma e, tomadas por um sentimento de bondade, as pessoas se aproximam do próximo de forma tão terna que encanta e chama a atenção, não é verdade? Além desse espírito natalino, como dizem, outra coisa que impressiona neste período são as tentativas de se explicar o Natal. Dizem, por exemplo, que Natal é tempo de refletir, Natal é tempo de sonhar, celebrar, repartir. Natal é tempo de compartilhar. Dizem que Natal é tempo de agradecer, renovar esperanças e por aí afora. Observando o ser humano e ponderando sobre as maneiras como o ser humano se expressa no mês de dezembro, fica evidente para nós, gente, que para a maioria o Natal não passa de um sentimento vazio, desprovido de qualquer conteúdo concreto. A gente vê que o Natal, para as pessoas, é algo que brota do fundo de almas sedentas por sentido, almas ávidas por um mundo melhor. Sim, tudo bem que alguns falam de Jesus nessa época do ano, mas de que Jesus essas pessoas estão falando? Eu fico com a impressão de que é o mesmo tipo de Deus genérico, aquele do qual Paulo falou quando esteve em Atenas, quando os atenienses sempre dedicavam um altar a um Deus desconhecido, lá em Atos 17, de 22 a 31. Parece que esse Jesus de quem se fala nesta época do ano é uma espécie de Jesus genérico, desconhecido. Parece que sim. E foi pensando nisto que hoje pela manhã e até a virada do ano, talvez início do próximo ano, Deus permitindo, eu quero refletir sobre o Natal. Nós vamos abrir alguns dos principais textos da Bíblia e a gente vai buscar compreender o que de fato significa o Natal e como o Natal nos transforma o ano inteiro. Para estudar sobre o Natal, a gente poderia abrir os textos dos Evangelhos, que contam a história do nascimento de Jesus. Essa é a trilha que comumente nós seguimos. Só que nesse ano, Deus nos guiará por outro caminho. Não é outro caminho por se tratar de um caminho diferente do caminho apontado pelos Evangelhos. É outro caminho por ser um caminho anterior ao caminho dos Evangelhos e que na verdade desemboca nos Evangelhos. Eu estou falando de textos proféticos, textos que profetizaram o nascimento e a chegada de Jesus. Para tanto, nós abriremos alguns textos de Isaías e vamos buscar neles respostas à pergunta: o que é o Natal? E nós vamos começar com a profecia do capítulo 7 de Isaías.
sendo que no coração desta profecia do capítulo 7 está o verso 14 que nós lemos inicialmente. É bom que se diga que antes dessa profecia de Isaías 7, há outra profecia sobre o Messias aqui no profeta Isaías. Isaías 4, versículo 2 diz assim: naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso, o fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos que sobreviverem em Israel. É uma alusão ao Messias, é uma profecia messiânica. A questão é que a profecia natalina mais evidente e que primeiramente aparece em Isaías está no capítulo 7. E ela vai sendo citada e mencionada até o capítulo 12, de forma que alguns estudiosos pegam esse trecho do livro de Isaías, que na verdade começa no capítulo 6, e vai até o capítulo 12 de Isaías. Então Isaías 6 a 12, para alguns estudiosos, é um trecho de Isaías que eles chamam de o livro de Emanuel. É o trecho, é o bloco maior do profeta Isaías, que trata da vinda do Messias. Então, se você gosta de anotar, coloque aí Isaías de 6 a 12, o livro de Emanuel. Para nós chamaremos de o livro do Natal. Por quê? O Natal nada mais é do que Emanuel, Deus conosco. Então, nós vamos abrir o livro do Natal, o livro de Emanuel, em pelo menos 5 capítulos. O primeiro capítulo, a promessa do Natal, capítulo 7, de 1 a 17. O segundo capítulo do livro do Natal intitula-se A Chegada do Natal, que é Isaías 9, de 1 a 7. Depois, dentro desse capítulo, eu quero abrir um terceiro capítulo. Nós vamos nos concentrar num versículo, Isaías 9, 6, a criança do Natal. No capítulo 4, nós veremos a grandeza do Natal, que é Isaías 11. E Isaías 12, a celebração do Natal, no capítulo 5. Então, Deus permitindo, essa é a série de mensagens para o Natal e início de janeiro. A promessa do Natal, Isaías 7. A chegada do Natal, Isaías 9, de 1 a 7. A criança do Natal, Isaías 6. A grandeza do Natal, Isaías 11. E a celebração do Natal, Isaías 12. O meu desejo é responder com vocês o que é Natal e como o Natal transforma a nossa vida o ano todo, a vida toda. A promessa do Natal, capítulo 1 do livro do Natal. Vamos começar a jornada por aqui. A promessa está no verso 14 de Isaías 7, e eu repito: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. A virgem ficará grávida. A expressão no hebraico carrega a ideia de uma mulher jovem, muito jovem. A jovem ficará grávida, tanto que algumas traduções, em vez de virgem, traduz como jovem. Mas jovem não carrega a ideia completa, porque é possível ser uma mulher jovem e não ser mais virgem. Por isso que às vezes eu digo, a definição em si de uma palavra, seja do grego ou do hebraico, muitas vezes não comunica a ideia verdadeira. Porque pode-se ser jovem e não se ser virgem. Mas no caso, como se trata de uma profecia messiânica, é preciso especificar a expressão, a virgem ficará grávida. Sobre a virgindade de Maria, o nascimento de Jesus, o nascimento virginal de Jesus, é um fundamento da fé cristã. E é importante, porque o nascimento virginal de Jesus comunica a ideia de que Jesus foi gerado pelo Espírito de Deus e, portanto, jamais teve em si mesmo, em sua constituição, pecado.
Por isso que o nascimento virginal e significa não apenas que Maria era virgem, significa que Maria não recebeu espermatozoide humano. Na verdade, Maria recebeu dentro dela, foi colocado dentro dela, ao meu ver, e aqui eu faço eco com Millard Erickson, que é um grande teólogo batista, na sua teologia sistemática. Ele diz que, na verdade, o Espírito de Deus colocou dentro de Maria um ovo, fertilizou o óvulo e botou ali um ovo. Foi a primeira in vitro da história humana, sem nenhum tipo de pecado. Então, um dos fundamentos do cristianismo é aquele que afirma que Maria concebeu o menino Jesus milagrosamente pelo Espírito Santo, manteve-se virgem, sem qualquer relação sexual, mas isso sempre foi rechaçado pelos céticos, pelos descrentes. Thomas Jefferson, por exemplo, foi um filósofo político, filho do iluminismo dos dias dele, adepto da ideia ou das ideias de um filósofo anterior a ele, que influenciou a muitos. O nome dele é John Locke, para aqueles que estudam a filosofia. E Thomas Jefferson, influenciado por John Locke, pelo iluminismo, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, e uma vez ele fez uma declaração que estarreceu os cristãos norte-americanos, quando ele afirmou, e ele que era em essência, e de novo eu falo aqui para quem gosta um pouquinho de filosofia, Thomas Jefferson era deísta, ele era um filósofo naturalista, e ele chegou e disse o seguinte: chegará o dia quando o nascimento virginal de Jesus será classificado naquele mesmo grupo de mitos, como, por exemplo, o da concepção de Minerva, uma deusa grega. Minerva na mente de Zeus, fecha aspas. Veja que para Thomas Jefferson, e para a maioria dos céticos como ele, em todos os tempos, o nascimento virginal de Jesus não passa de outro mito, de outra fábula que as pessoas criaram. Entre esses que acreditam que o nascimento virginal de Jesus é fruto de uma fábula, infelizmente estão inseridos alguns que se denominam cristãos. São os teólogos liberais. E eles estão por aí. E muitos deles fizeram estragos, inclusive dentro de seminários batistas. Estive no Rio agora, preguei na igreja do meu amigo, o pastor Fábio Santos, e ele, que estudou no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, me contou que quando ele deixou o seminário, 4 anos de curso, ele foi tão bombardeado com teologias liberais, seminário nosso, que ele saiu do seminário descrente. Precisou passar por uma segunda conversão depois do seminário. Veja que lamentável. Então, essas pessoas que afirmam ser cristãs, que querem ser reconhecidas como cristãs, elas insistem em negar uma das doutrinas centrais da fé cristã, que é o nascimento virginal de Jesus. E geralmente elas vão argumentar mais ou menos assim: veja bem, esse ensino sobre o nascimento virginal é coisa de mito, como os mitos sobre o homem-deus que permeavam a cultura grega à época do início do cristianismo primitivo. Eles argumentam dizendo que o cristianismo, já que nasceu dentro dessa cultura, que era a cultura greco-romana, e que acreditava em deuses que se engravidavam, como Minerva se engravidando de Zeus, eles dizem: o cristianismo roubou a ideia da mitologia grega, quando disse que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. É provável que você já tenha ouvido argumento parecido com esse, de algum cético por aí. Pois bem, sempre foi assim para a mente cética e descrente, principalmente após o iluminismo ou era da razão na Europa e que varreu o Ocidente. Agora, em resposta a toda essa crítica, nós pretendemos dizer apenas o seguinte: a única maneira de alguém crer assim, como acabamos de descrever, nos termos do iluminismo,
crer que tudo que aconteceu com Maria, na verdade, é obra de uma fábula criada pelos primeiros cristãos. Crer assim é deixar de crer por completo. Os filósofos vão buscar esperança na coragem, entre aspas. E o que eu estou dizendo para você é mais atual do que nunca. Uma das maiores vozes hoje em dia no Brasil é Luiz Felipe Pondé, um filósofo muito competente, muito capaz, muito respeitoso, inclusive, mais até do que muitos cristãos que falam na mídia. Luiz Felipe Pondé é adepto da filosofia de Nietzsche, do niilismo, do desespero. E ele diz que você tem que encontrar coragem para viver. Muita gente tem bebido dessa ideia de descrer para ser corajoso e assim saber viver. E aí eles tentam anular os fundamentos da fé cristã, porque assim, eles vão dizer, é de fato ser corajoso para viver, é viver sem um mito. Em tese, a grosso modo, é isso que eles dizem, é viver sem mito. Então vamos abandonar todo e qualquer mito, mitologia grega, os mitos cristãos. Tanto que filósofos ou teólogos liberais no passado falaram da demitologização do Novo Testamento, onde você acredita em Jesus, mas um Jesus que não faz milagre, porque milagre não existe. Isso foi ensinado em seminários, e até hoje ainda é, infelizmente. Só que quem vive assim, descrendo para ser corajoso e viver de verdade, na verdade cai em desespero. Então a era do iluminismo não foi uma tentativa de se deixar de crer. Engana-se quem pensa que o ceticismo é uma tentativa de deixar de crer. Não, o ceticismo é uma tentativa de se crer noutra coisa, se crer na razão, na coerência racional. Essa filosofia era e ainda é uma tentativa de se rebelar contra o Deus Criador, colocando no lugar de Deus e da revelação de Deus na Bíblia o crivo da razão. Então veja, esses céticos, os ateus, eles não são homens e mulheres que não creem, eles creem. Eles creem em tudo aquilo que a razão deles diz, é permitido crer. Agora veja, viver assim é uma loucura, você cai no misticismo. Porque tudo que a razão diz, creia, faz sentido, em essência é subjetivo. O que a minha razão diz para mim ser possível, a sua razão pode dizer para você não ser possível. E aí a gente fica com o que a gente tem hoje na sociedade contemporânea, um caos, um choque de razões que são possíveis para diferentes pessoas e que quando cai na praça pública, na esfera pública, nas escolas, na universidade, na mídia, nada mais é do que choque, é terrível. Então, em essência, o ateísmo, o cristianismo liberal, não é um problema de razão, não é um problema de cognição, é um problema de coração, é um problema de volição, é uma maneira de o homem se rebelar contra o Criador, conforme declarou o Salmo 14, verso 1, que diz: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. Eles decidem dizer para si mesmos, não há Deus. Percebeu a raiz do problema? É o coração incrédulo. Tudo começou no Éden. Desde o Éden, o ser humano vive atolado em crises. Consequência do pecado no mundo. Consequência de nossa rebelião inicial, conforme está descrito em Gênesis 3. E deixar de crer nisso, deixar de buscar a solução para isso, através do arrependimento e da fé em Cristo, que é a solução de Deus para o caos no qual a gente se encontra. Deixar de crer nisso para crer, entre aspas, na razão, para se tornar pessoa de razão, de inteligência, pessoa evoluída, é decretar a ruína pessoal e social, na qual todos nós estamos inseridos, infelizmente. Tudo isso
para trazer você para a história de Isaías capítulo 7. Capítulo 7 de Isaías conta a história do rei Acás. Acás não queria ser inteligente de seu próprio jeito. Ele queria dar conta do caos que a vida dele estava inserida, a sociedade que ele governava estava inserida, e nós vamos ver um pouquinho de como estava Judá, a terra onde ele era rei. E aí esse homem Acás, em vez de agir com fé, ele resolve agir com razão. Agora, é tão difícil dizer isso, porque parece que quem vive de fé não é racional. Não é isso. A fé é racional. Porque a fé é o que determina os limites da racionalidade. Nós raciocinamos a partir do que cremos. Não existe ninguém que raciocina se não for a partir do que ele ou ela crê, até o ateu. Ninguém consegue raciocinar sem um conteúdo de crença. Então, Acás, o problema é que Acás, ele vai raciocinar a partir de um conteúdo de crença que descarta Deus. Nós vamos ver isso. E aí ele cai num buraco ainda mais profundo, e por isso que Deus diz a ele, Isaías 7, verso 9, olha o que Deus diz a Acás. Acás, se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Acás, se você descartar a firmeza da fé judaica, no caso, na época, né? Se você descartar ou não crer com a firmeza da revelação do Deus de Abraão, Isaac, Jacó, você e toda a sociedade sobre a qual você reina não vão permanecer firmes. Gente, está aqui posto diante de nós a grande verdade do homem moderno. Ele precisa ouvir e aceitar essa mensagem. Porque sem fé nas promessas de Deus, o homem não resiste, ele cai. Ele se destrói de uma forma trágica e eterna. Basta a gente olhar ao redor para a gente constatar o tanto de gente prostrada porque tenta viver sem Deus, ou de uma religiosidade vazia, conveniente. Então hoje eu quero que você deixe a história de Acás informar seu coração, informar você melhor sobre o que a gente está destacando. Nessa história, a gente vai ver que a solução para a nossa vida não está em nos sofisticarmos, afastando-nos da verdade de Deus, abraçando a nossa razão pura e simples, mas em nos apegarmos ao que Deus diz e promete na palavra dele. Porque é nesse contexto de ter que se crer, para se perseverar, que nasce a promessa do Natal. Pastor, o senhor falou que ia falar de Natal, mas o senhor foi lá nos filósofos. Eu falei, presta atenção. A promessa de Isaías 7,14 nasce num contexto onde Deus está chamando um homem, Acás, e dizendo, Acás, não creia pura e simplesmente naquilo que é lógico para você, sem um conteúdo de revelação proposicional, concreto, firme a revelação de Deus, porque você não conseguirá sustentar sua vida. Então vamos lá, a proposta humana. Acás encontra uma proposta humana para o problema que ele estava vivendo. Mas antes, de novo, leia pela terceira vez comigo a promessa do Natal. Isaías 7,14. Como é que começa o verso 14 na sua Bíblia? Diga bem alto, como começa? Qual a primeira palavra ou as duas primeiras palavras? Por isso, portanto.
No português a gente chama isso de conjunção consecutiva. Meu projeto de férias, janeiro, eu vou tirar 15 dias. Meu projeto de férias vai ser ler uma gramática da língua portuguesa. Sério. Suma Gramatical é o nome do livro que a editora R Realizações lançou recentemente. Porque, gente, ou você aprende a gramática e lê a Bíblia, ou você vai ficar pendente de loucuras, como está hoje o meio evangélico. Porque essa conjunção consecutiva, por isso, é uma santa conjunção. A promessa do Natal nasce como uma resposta a um estilo de vida, que é o de Acás. A promessa do Natal, que a maioria dos cristãos tanto ama, defende, apesar dos céticos, dos críticos, surge precisamente como oposição a uma proposta humana de solução para a vida. Por isso, diz Isaías, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Isaías revela que o contexto do Natal é uma contraproposta de Deus para a proposta do homem de viver a vida sem Deus. Então vamos lá, qual era o problema de Acás? Qual era a proposta de Acás para a vida que Deus vem e contrapropõe? Acás era rei de Judá. Nessa época da história, o reino já estava dividido em dois, Judá ao sul e Israel, os samaritanos, ao norte. Acás estava envolto numa grande crise política. Porque de um lado, a Síria, os assírios pressionavam. Eles queriam conquistar a Palestina, região que englobava Israel. Do outro lado, tentando resistir aos assírios, estavam os sírios e os samaritanos. Os samaritanos era o lado norte de Israel. Então, sírios e samaritanos queriam o apoio de Judá, para que os três juntos, Síria, Samaria, ou Reino do Norte, e Judá, os três juntos, formassem uma aliança pan-palestina, se juntassem os três num bloco, para resistirem os assírios. Veja que a vida cristã, ela não tem como ser observada fora dos seus contextos sociais, geopolíticos. Não tem jeito. Então, os judeus, a gente sabe, os judeus jamais se uniriam aos samaritanos. Os judeus jamais se uniriam ao povo do norte para se juntar com eles e assim resistirem aos assírios. Então Acás pensou em fazer algo. Quando os sírios e os samaritanos constataram que Acás, o rei de Judá, não se uniria a eles, os sírios e os samaritanos decidiram invadir Judá. Então Judá agora se via com dois inimigos: assírios e sírios e samaritanos contra eles. Esse é o crente. Quando o crente não se junta em alianças comprometedoras, ele acaba se vendo com mais inimigos contra ele. E aí, esse povo, os sírios e os samaritanos, resolveram invadir Judá, tirar Acás do trono e colocar um outro rei que fosse subserviente a eles. E aí eles acreditavam, o novo rei que a gente vai pôr em Judá vai se juntar a nós, sírios e samaritanos. E aí esse rei de Judá, sobre quem nós teremos controle, vai se juntar a nós e nós três vamos lutar contra os assírios. Olha o texto, Isaías 7:1. Agora você vai entender o texto. Pastor, por que tanta história? Porque senão você não vai entender o texto. Olha o texto, agora você vai entender. Quando Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá,
Veja que ele, para que citar o pai e o avô? Para dizer lá no final que Acás não seguiu os passos de fé do pai e do avô. Porque a história de Jotão e de Uzias é a história de homens que morreram em fé. Acás não. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, os samaritanos, saíram para atacar Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém se recusou a se juntar a eles contra os assírios. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia. Acás ouviu a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. Olha o que aconteceu com Acás. O coração do rei Acás e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Gente, todo esse problema geopolítico disfarçava algo mais profundo. Israel e Judá, que já estavam divididas a essa altura da história, não quiseram se submeter à palavra de Deus. E por não se submeterem à palavra de Deus, o reino do norte, Israel, se separou do reino do sul, Judá. A Assíria começou a ameaçar a paz lá na Palestina. A Síria queria tirar vantagem de Israel e Judá, que estavam brigados. Veja que sempre que a gente não age segundo a palavra de Deus, a gente abre brechas para as pessoas entrarem na vida da gente e dividir a gente ainda mais, e pisar na gente, e massacrar a gente. Tudo que Judá estava sofrendo e Israel ao norte também, é porque eles não se submeteram à palavra de Deus. A lição é muito clara, gente. Sempre existe mais de uma razão para os nossos problemas, ou melhor, sempre existe uma razão mais profunda para os nossos problemas. E a razão mais profunda, no caso de Acás, de Judá, é que eles tinham abandonado a palavra de Deus. Jotão e Uzias, pai e avô de Acás, não, eles andaram com Deus. Acás abandonou. Observe mais de perto o estado de Acás. Olha o que acontece com quem se desvia, quem abandona a herança espiritual do vovô Uzias, do papai Jotão. Se você quiser ler sobre a herança espiritual do vovô Uzias de Acás, do papai Jotão de Acás, leia 2 Reis 15, 34 e 35. Leia 2 Crônicas 27, versos 2 e 6. Mas Acás abandonou essa herança, abandonou Deus, e se via agora pressionado de todos os lados, apavorado por conta do boato do povo. Veja que o povo trouxe o boato e isso apavorou ele, cego, agitado e com uma espiritualidade disfarçada. Deixa eu mostrar para você como é que estava Acás. E veja que todo aquele que se afasta da herança espiritual, se afasta de Deus e do Evangelho, mesmo dentro da igreja, porque muitos são assim, veja o risco que corre. Primeiro, Acás pressionado de todos os lados. A pressão sobre Acás, nós vimos, verso 1, leia de novo. Quando Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém, terra que Acás reinava. Contudo, não conseguiram executar o plano. Agora olha o verso 5. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramaram contra Acás e dizem, ou tramam contra Acás e dizem: atacaremos Judá, conquistaremos Judá, então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Vamos colocar um rei que vai se aliar a nós, sírios e samaritanos. Veja, o que você tem que enxergar nessas narrativas? A pressão sobre Acás, os conchavos
contra Acaz, as tramóias contra Acaz. Esse é um mundo de pecado, é o mundo em que nós vivemos. As pessoas tramam contra nós, se juntam contra nós, nos pressionam, e fica pior na medida em que a gente abandona a herança do vovô Uzias e do papai Jotão, a palavra de Deus. Outra coisa, além dessa pressão, Acaz estava apavorado por conta dos boatos do povo, apavorado. Olha o verso 2 de novo. Havia chegado à corte de Judá, aos ouvidos de Acaz, a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. Ô, gente, como um boato pode nos destruir se a gente não está firme com Deus? E olha o coração de Acaz, o coração do rei e do povo, estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Esse era o coração de Acaz e de seu povo, agitado com medo do que a Síria e Samaria fariam contra eles. E olha o verso 4. Diga a Acaz que pare de se preocupar. Deus dizendo. E que não precisa ter medo da ira ardente, daquelas duas brasas apagadas. Quem são elas? Síria e Samaria. É importante você ver que, enquanto Deus está dando consolo a Acaz, Ele está revelando para nós a situação. Acaz estava preocupado, amedrontado, porque escutava a ira das nações se juntando contra ele. Então Acaz estava apavorado. Quem não apavoraria? Pressionado, apavorado. Terceiro lugar, cego. Cego para o que Deus já tinha feito até aquele momento na vida dele. Porque se você leu cuidadosamente, você observou algumas coisas que Deus disse e que Acaz não prestou atenção. Por isso ele estava agitado e com medo. Olha o verso 1. Falou que Acaz e o rei da Síria e o rei de Israel saíram para atacar Jerusalém. Mas vem a palavra aí, contudo, não conseguiram executar seu plano. Ou seja, quando eles fizeram a primeira investida contra Acaz, o plano falhou, eles não conseguiram. Era hora de Acaz ter falado: ó Deus, o Senhor tem sido por nós, quem será contra nós? Mas Acaz não viu isso, e o coração continuou temendo. E aí Deus, no verso 4, diz mais: diga a Acaz que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas. Ou seja, é fogo que não queima. Acaz, é verdade, tem muita ira no coração do rei da Síria e do rei da Samaria. Mas eles não passam de brasas apagadas. Pode até queimar seu pé se você pisar sobre a brasa, mas não queima seu corpo. Machuca, mas não mata. É isso que Deus está dizendo. E se Acaz tivesse fé para enxergar Deus dizendo isso, ouvir isso com fé, Acaz não teria se agitado. Quantas vezes Deus age mostrando-nos, revelando-nos de novo a sua promessa, e a gente se agita porque não crê. E aí veja agora o pateta Acaz. Porque, gente, quando você para de ouvir a promessa de Deus, quando você não confia na soberania de Deus, na bondade de Deus, apesar de sírios e samaritanos contra você, quando você não enxerga Deus agindo pelo seu povo, sabe o que você começa a fazer? Você começa a querer resolver tudo no braço. E a adolescência, a juventude é cheia de patetice. Eu posso dizer isso porque eu fui adolescente e jovem patético, achando que eu sabia tudo para a minha vida. O que você vai ver Acaz fazer agora é o exemplo da maior patetice
da história daquele rei. Porque ele resolve resolver tudo no braço, na sua própria força. Olha o verso 3. A princípio você vai ler o verso 3 e vai achar bonito, mas ele tinha homens para fazer aquilo. Aquele não era o lugar dele estar, na hora de guerra. O texto diz, então, o Senhor disse a Isaías, Isaías, pegue o seu filho, Sear-Jazube, e vá encontrar-se com Acais. Olha só, Deus manda Isaías ir atrás de Acais, porque Acais estava onde não devia estar. E onde ele estava? Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo, onde se lava a roupa. O rei não tinha que estar na lavanderia, o rei não tinha que estar na casa de máquinas, o rei não tinha que estar no aqueduto. Pare e pense. Num momento como aquele, o rei da nação não tinha que estar em lugar tão vulnerável, porque tudo que queriam era o rei da nação. E se pegassem o rei da nação, a nação estaria arruinada. O que Acais estava fazendo no final do aqueduto que abastece o tanque superior? Não me parece bravura, não, é tolice, é patetice. Tanto que Deus manda buscar ele lá. Vai lá, Isaías, vai lá e busca meu servo Acais. Que pateta. Tá, mas o que ele está fazendo lá? Pense comigo, sabe o que ele estava fazendo lá? Ele estava tentando garantir com suas próprias mãos que a Síria e a Samaria não cortariam o abastecimento de água da cidade, porque em um momento de guerra, quando você sitia uma cidade, era o que estava acontecendo com Jerusalém, sitiada por samaritanos e sírios, o que acontece? A primeira coisa que você tem que cortar, abastecimento de comida e de água, porque quando eles sentem sede e fome, eles se rendem, e aí Acais diz, não, ele está apavorado, e ele corre, ele diz, só se for sobre o meu cadáver. Tolo, não é na força do braço, não é no grito, não é sozinho. E aí Deus vai lá e fala, Isaías, pelo amor de Deus, busca meu filho. Que patetice. Então é um homem agitado, é um homem tentando controlar tudo sozinho. Por quê? Porque ele estava cego, ele não via mais a ação de Deus, ele estava apavorado com boatos, porque estava pressionado de todos os lados. Não é assim com a gente? Quando você se vê chegando no fim de um ano como o nosso, exausto, tentou resolver o ano inteiro tudo na força do seu braço, você não tem mais força e energia, você para, se recolhe e olha, Deus, por que eu estou assim? Quase descrendo. É porque você já não enxerga mais Deus agindo, é porque você está apavorado com o que você vê e ouve, por causa da pressão que chega de todos os lados. E para piorar tudo, Acais se disfarçava de temor do Senhor. O pior tipo de crente é esse, que não ouve mais a Deus, que vive agitado de um lado para o outro, igual Marta, igual Acais, fazendo o que não devia estar fazendo, apavorado pelos boatos, cheio de pressão de todos os lados. Um crente, quando se vê assim, ele tem que ir para o joelho e pedir graça e misericórdia, mas ele se disfarça de crente. Olha o que Acais faz, verso 10. Ele se disfarça de temor do Senhor. Depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acaz. Deus quer sossegar Acais, Deus quer sossegar o coração de Acais, e olha o que Deus diz, peça ao Senhor, seu Deus, um sinal. Agora você está começando a ver a profecia messiânica aparecer. Lembra lá em Lucas, quando fala, qual é o sinal? Você vai entrar, você vai ver a criança deitada na manjedoura, sinal, peça um sinal de confirmação. Peça a ação de Deus, peça algo de Deus. E Deus diz mais a Acais, Acais, pode ser algo difícil,
algo que você não acredita que Deus pode fazer, alto como os céus, ou profundo como o lugar dos mortos. Acais, ore de novo, volte a orar, volte a pedir, peça um sinal, Acais. Olha a resposta do crentão. O rei Acaz, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Oh, Acais, que resposta foi essa? Deus disse para você pedir, não adianta você citar Deuteronômio 6,16, porque não cabe nesse contexto. Você não estaria pondo Deus à prova, você estaria obedecendo a Deus. Deus disse: peça, peça difícil, peça o que parece impossível. Essa roupagem de temor de Deus não passa de engano. Quantos crentes assim? Então, nesse momento de grande pressão, ansiedade descontrolada, cegueira espiritual, desespero para controlar tudo sozinho, disfarçado de piedade, essa é a proposta de Acaz para o problema humano. Então Deus entra em cena e faz uma contraproposta. E nasce a promessa do Natal. A contraproposta divina, em primeiro lugar, é lindo, enquanto você vê o tolo e pateta Acaz, disfarçado de piedade, agindo como um tolo, correndo, agitado como uma palmeira no vento, atribulado, exausto, amedrontado, Deus vai até onde ele está. É lindo Deus aqui. É Deus conosco. Na hora de maior aflição, Deus foi ao encontro de Acaz. Olha o verso 2. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: profeta Isaías, pegue seu filho, Sear-Jazube. Por que o nome desse filho aqui, Sear-Jazube? Escreva aí, significa um remanescente retornará. Pegue seu filho, vá encontrar-se com Acaz, e deixa eu te dizer onde Acaz está: no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Deus mandou a Loque para o profeta. Os jovens entenderão. WhatsApp, você quer chegar na balada, não sabe onde é, você escreve, manda Loque. Manda os nossos não, são crentes, não fazem isso. Mas Deus mandou a localização do rei. Deus sabe onde a gente está, gente. Deus sabe onde nós nos encontramos, mesmo quando a gente tenta esconder dele. Deus sabe exatamente onde nos achar. E Deus foi ali onde Acaz estava desesperado, no momento de maior aflição. Deus pegou o profeta e diz: meu servo Isaías, eu preciso que você vá encontrar meu rei Acaz. Está perdidinho aquele moço. Vai lá ao encontro dele. A contraproposta de Deus é sempre essa: por mais que a gente se afaste de Deus, tentando resolver tudo no braço, Deus de novo, sendo Ele Emanuel, Deus conosco, Deus vem ao nosso encontro. E Ele vem através de uma mensagem profética, vem através do seu pastor pregando, vem através de uma mensagem compartilhada, vem através de uma canção, vem através da leitura da Bíblia, vem o chamado de Deus encontrando você onde você está e dizendo: saia daí, pare com isso. Que loucura é essa que você está fazendo? Você não me pediu um sinal, eu mandei você pedir um sinal, mas eis o sinal, eu vou ao seu encontro. Isso é Natal. Natal é o homem tendo fugido de Deus para fazer no seu próprio braço, achando que ele consegue discernir entre o bem e o mal, afastando-se cada vez mais de Deus com roupa de piedade,
E Deus vem ao encontro e diz: esse caminho é de morte. Volte-se para Deus. Deus fez isso também com Maria. Lucas 1, 26. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Maria estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a Maria e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Acas não merecia, mas Deus disse a ele através de Isaías: o Senhor está com você. Deus faz isso de novo e de novo, vem ao nosso encontro. Isso é Natal. Natal é a declaração de Deus, de que nós escolhemos correr dele, mas Deus amou tanto o mundo, que correu atrás de nós, enviando Jesus. Então, antes de tudo, Natal é uma mensagem humilhante. Por quê? Porque é como aquele filho que é pego no pecado. Eu me lembro, morava na rua Rio Verde, número 1104, ao lado da casa, até hoje tem lá um galpãozão, guardava semente. E eu estudava aqui no Colégio São Domingos, na São Judas Tadeu. E eu resolvi matar aulas. E eu acordava cedinho para vir na escola, minha mãe me dava o café e eu vinha a pé. E durante uns 3, 4 dias eu resolvi matar aulas. E o que eu fiz? Eu comecei a subir no telhado todo dia. E ficava, olha a ideia do moleque, em cima de telha quente, porque eu não queria ir para a escola. E achava que estava abafando, fugindo. No 3º, 4º dia, chega a hora de eu voltar, muito bem calculado, quanto tempo eu gastava. No que eu desço, sabe quando o pecado é sempre assim, você vai descendo de costa, devagarzinho, né? No que eu estou descendo, está lá a dona Cleude Lúcia, com a pinhola na mão. Pinhola sabe o que é? Chicote de couro de bater em cavalo. Pensa nas pinholadas que eu levei. A quem que você pensa que você engana? E tá. Moça, até hoje eu lembro, quando eu tenho que matar um compromisso, até hoje eu sinto a pinhola no lombo. É humilhante ser pego em flagrante. E Deus fez isso com Acas. E o Natal é Deus te dizendo: até quando você vai fugir de mim? Para que se esconder? Segundo, Deus foi ao encontro de Acas e Deus, em segundo lugar, alimentou a esperança de Acas. Alimentou de que jeito? Deus diz: Acas, o pior vai acontecer. A Assíria, por mais que os sírios e os samaritanos tentem evitar, a Assíria vai destruir Israel, reino do norte, e vai destruir Judá, reino do sul. Mas eu ainda estou em controle. Olha o que o texto diz, verso 3. Então o Senhor disse a Isaías: pegue seu filho, Sear-Jazub, que significa um remanescente retornará, e vai encontrar-se com o rei Acas. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. O Senhor estava dizendo o seguinte: haverá ruína. Como é que a gente sabe disso? Pelo nome do filho Isaías. Um remanescente retornará. Retornará de onde? Do lugar para onde serão levados. Os assírios levariam Judá, a Babilônia conquistaria a Assíria, e eles ficariam por 70 anos no cativeiro, mas voltariam, e voltaram. Então Deus está consolando Acas, dizendo: o pior não tem como evitar, o pior vai acontecer. Vocês fugiram de mim, pecado tem consequências, o salário do pecado é a morte. Vocês irão sim para o cativeiro, mas um remanescente retornará. É impressionante como Deus fez Acas se lembrar de que os líderes não passam de gente frágil.
É importante a gente lembrar disso, porque aqueles que nos fazem mal geralmente roubam de nós a alegria. E olha o que Deus vai dizer a Acás sobre esses homens. Isaías 7, versos 8 e 9. Diga a Acás que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente, daquelas duas brasas apagadas. Não tenha medo dos sírios e dos samaritanos. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele, dizem: atacaremos Judá e a conquistaremos, então colocaremos um rei lá que vai nos seguir. Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que sua capital. E aí ele vai dizendo: Síria e Samaria não farão nada com vocês. Os assírios virão, mas Síria e Samaria não passam de brasas apagando. E aí Deus diz algo tremendo no verso 9, Isaías, ou Acás, sabe qual é a solução para você? Não é você tentar fugir dos problemas. Não é você tentar ficar tentando resolver as coisas com a sua própria mão e força. Sabe onde está a solução para você e para a sua nação? Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Creiam, esperem, confiem em mim. É isso que Deus nos ensina em meio aos problemas. Quando chegam os problemas, a gente tenta fazer conchavos, a gente tenta entender melhor como funciona a doença, o tratamento, e a gente tenta se apegar nessas coisas. E Deus sempre chega e diz: não é nisso que se apega, é em mim. Terceira coisa, Deus fez a promessa do Natal a Acás. Então, recapitulando, Deus foi até onde Acás estava, Deus alimentou a esperança de Acás. Acás, tire os olhos dessas nações. Síria e Samaria farão nada com você. A Síria sim, eles virão, mas um remanescente vai voltar. Tire os olhos disso, coloque os olhos em mim. E aí, vem a promessa do Natal. Verso 12. O rei Acás, porém, respondeu: eu não vou colocar o Senhor à prova. Lembra, Deus tinha falado para ele pedir o sinal. Então o profeta disse: ouçam bem, descendentes de Davi. Isaías está dizendo: ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus. Deus mandou você pedir um sinal, Acás, e você não pede. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, verso 14. A virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Deus deu o sinal. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel, diz o Senhor. E aí vem a promessa de Deus, é Deus dizendo: eu vou mandar alguém que vai libertar vocês. Os estudiosos dizem que houve uma criança que nasceu nos dias de Isaías. Alguns acham que essa criança de Isaías 7,14, depois de Isaías 9,6, um menino nos foi dado, se trata do rei Ezequias. Então é uma profecia que em parte se cumpriu naqueles dias e plenamente se cumpriu em Cristo. Mas Acás não acreditou na promessa e Acás foi destruído. Mas eu concluo dizendo o seguinte: o final de Acás é triste. Se você continuar lendo o livro de Isaías, se você ler depois o livro dos Reis e Crônicas, você vai ver como, apesar de tudo que Deus fez, indo ao encontro dele, levando esperança através de palavras para ele, mostrando a ele o sinal, o nascimento do menino, ele não creu e se deu mal. Agora, concluindo, olha aqui, a promessa do Natal é para hoje também. A nossa proposta, gente, a proposta humana vai ser a de sempre viver na força do braço, achando que nossa sabedoria é suficiente. E aí a gente cego para as ações de Deus, apavorado com boatos e circunstâncias, pressionados de todos os lados,
E venha o Senhor bem onde estamos, com palavras de esperança e diga: o sinal é Cristo. O sinal é Jesus, confie nele. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Não seja cético, creia. Essa mensagem do Natal não é mitologia grega com roupagem cristã. É mensagem de salvação. Cristo, o Salvador do mundo, é a promessa do Natal. Deus se fez carne, habitou entre nós, veio a nós para buscar e salvar o perdido. Arrependa-se e creia. Receba Cristo pela fé e viva para a vida eterna. A promessa do Natal é Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, livra-nos da síndrome de Acás. Livra-nos de querer resolver e viver pelo próprio braço. Livra-nos de prosseguir cegos, impedidos de enxergar o mover do Senhor. Livra-nos de viver à mercê dos boatos, das notícias ruins. Livra-nos da pressão dos problemas, fazendo-nos olhar para o sinal do Senhor, olhar para Cristo. Ó Deus, que maravilha é a história do Natal no seu próprio contexto, o da tolice de Acás. O Natal, ele surge nesse contexto, a tolice dos homens tentando fugir e viver longe do Senhor. Ó Deus, faça-nos entender que o Natal é o Senhor resgatando o homem e a mulher e trazendo de volta, fazendo cair em si. Olhando para Jesus, aquele que nasceu menino, numa manjedoura, enrolado em panos de saco, tão insignificante aos olhos do mundo, mas tão poderoso da perspectiva do céu. Faça-nos ver Jesus por quem Ele é e pelo que Ele fez. E que isso nos recobre a esperança, a fé e o amor. Ó Deus, eu sei que quem me ouve pode estar nesta manhã como Acás esteve, apavorado, perdido, esgotado de tanto tentar resolver no braço. Faça-nos ouvir a promessa de novo. A promessa de que o menino nasceria, e de fato ele nasceu. A virgem ficou grávida do Espírito. Ela deu à luz um filho. Emanuel, Deus conosco. Que essa mensagem, que essa verdade, tanto nos encante, quanto nos encoraje. Em nome de Jesus. Amém.